quero ler um salmo com você. Esse salmo foi escrito lá no século 3 antes de Cristo. Salmo 27, no versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Olha isso, presta atenção. Olha a cabeça de Davi, não era a cabeça de procrastinador, era a cabeça de implacável. Eu pedi, mas a buscarei. Não vou ficar esperando. Diga, eu pedirei e buscarei, porque eu creio no meu Deus. E quem crê, busca. Aquele que tem sede, busca. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura e aprender o seu tempo. Põe na minha tradução: para completar a formosura, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E aprender no seu templo. No caso, a aglomeração aqui, ó. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Aí o crente, ele pensa o quê? Eu vou entrar só na hora da palavra. Eu já vi crente entrando depois do dízimo e oferta para não dizimar. Então, presta atenção no que eu vou falar para você, gente. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu vivesse dentro do templo, que eu estivesse dentro do templo, Ele está dizendo assim, olha, eu quero viver, eu quero estar sempre. Se Deus habita no meio dos louvores, quem falta do louvor perde o melhor, porque é no meio do louvor que Deus habita. Aí quando chega na palavra, ele não vai ter o discernimento do Espírito, porque o esquenta para o discernimento é o louvor. Digo, o esquenta para o meu discernimento é o louvor. O louvor derruba a sua alma. A gente chega aqui com um monte de fragilidade na alma, recebeu um monte de palavra ruim, tratamos um monte de coisa, principalmente pastor, trata adultério, trata mentira. Você imagina, se a gente deixar isso nos afligir, toda vez que a gente libera um casal, que a gente está lá, a gente ora, Senhor, que essa retaliação não venha para a nossa vida, protege os nossos filhos, protege a nossa casa, o nosso casamento é seu. Por quê? Porque aquilo os demônios que estão neles, eles querem vir na gente. Os demônios que não estão trabalhando neles querem vir na gente. Então, por que existe o louvor? Porque é ali que você se liberta. O Senhor está passeando no meio do louvor, Ele está vendo quem realmente está apresentando um louvor verdadeiro, está levantando um incenso verdadeiro, está dando para Ele, está se preocupando em entregar, não em receber. E aí, Ele pega quem está se preocupando em entregar e não receber e fala, daqui a pouco eu vou dar. E esse que me entregou vai receber muito mais. Aí vem a palavra. Então, o esquenta do discernimento do Espírito, diga conhecimento revelado. O que é o conhecimento revelado? É o conhecimento bíblico e espiritual no reino do Espírito, que ele chega como rema, como uma verdade na sua vida. Parece que você já leu aquele versículo 200 vezes, mas teve um dia que você leu e foi bum! Ele subiu, saltou, você começou a olhar para aquele versículo, ele fez parte da sua vida e mudou sua vida. Esse é o conhecimento revelado, ele só pode vir pelo Espírito. Então, quando nós estamos adorando, olha o que a gente está fazendo, a gente está salmodiando. E a gente está dizendo, Deus, eu estou aberto aqui, eu estou livre para receber daqui a pouco a Tua palavra, mas agora eu quero Te dar. Eu quero esquecer os problemas da minha semana, as palavras ruins. Senhor, os pecados que eu fiz, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus erros. O Senhor viu que eu já errei de novo. Nossa, aí você já começa a se arrepender no meio do louvor, fala, nossa, o Senhor é tão lindo e eu fiz aquela burrada. Aí você já começa a chorar e já começa a se entregar, e aí o Espírito Santo vem do seu lado e faz cheiro de arrependimento. Vou liberar para Ele. Cheiro de arrependimento é o que você tem que exalar no seu louvor e na sua adoração. Agora, continua. Olha o que Davi fala. Olha como ele era um homem segundo o coração de Deus mesmo. Presta atenção. Para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. Olha... Eu quero estar adorando o tempo todo, estar com o Senhor, estar grudado com o Senhor, porque no dia da adversidade, aí Ele me esconde. Agora, se eu não estiver junto com Ele no dia da felicidade, da alegria, então no dia da adversidade vai ser difícil.
Ele está dizendo, eu sei que vão ter dias, a vida são altos e baixos, é uma montanha russa, eu sei que vão ter dias de adversidade, então eu vou me esconder no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha o que ele está dizendo, eu vou me esconder no Senhor, e no dia da adversidade eu vou descansar, porque eu tenho meu Deus. E aí? Me esconderei no oculto do seu tabernáculo, ele me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ele está dizendo, vou me esconder no oculto do tabernáculo. Onde era o lugar mais oculto do tabernáculo? Grita. Que igreja linda, Santo dos Santos. Quem estava dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. O sumo sacerdote morria se estivesse dentro do Santo dos Santos. Ele só podia entrar rapidinho e sair com uma cordinha na perna, porque se ele morresse, eles puxavam pela corda. Ele teria que entrar purificado. Amém? Eu vou mudar toda a palavra hoje, tá? Coloca aquela foto do tabernáculo que o Josh estava explicando durante a semana para mim. Pode se assentar. Vou ficar só nesse salmo, tá? Tinha uma palavra inteira para dar para você, mas o Senhor já me disse para ficar aqui. Presta atenção. Eu vou me esconder no oculto de Deus, no mais oculto. O que era oculto no tabernáculo? O Santo dos Santos. Mas tinha uma coisa mais oculta dentro do Santo dos Santos. Que era? O que era? Gente, fala alto. Se errar não tem problema. O que era? A arca da... Porque Deus é Deus e não existe cristão sem aliança. Olha, eu e minha esposa usamos uma aliança que está... Vem cá, minha esposa. Minha esposa usamos uma aliança que está acima da nossa. Ó. Vem cá, sobe aqui. Está acima da nossa aliança. Por que nós usamos essa e não usamos a outra do casamento? Por quê? Porque essa é a que segura o nosso casamento. Essa é a que faz o nosso casamento ser maravilhoso. É essa aliança. A aliança com Deus. Ok? Isso é um pacto. Diga, aliança. Aliança. É pacto. É pacto. Anel vem de anelo. Aliança. Pacto. Outro dia eu vi dois irmãos que fizeram tatuagem junto. Pacto de sangue. Os dois fizeram tatuagem iguaizinhas. Eles fizeram um pacto de sangue. Sem nem perceber. Sabe aquela coisa da amiguinha na escola? Falar, vai, vamos fazer uma tatuagem de uma borboletinha, todo mundo junto, pra gente sempre ser amiga para sempre. É macumba, irmão. É pacto de sangue. Aliança, anel, por isso nós só usamos esse, ó. Anel, aliança, você só usa com quem você tem aliança eterna. Amém? Os pastores primazes, eles têm aliança comigo. Mostra a aliança, pastor César. Olha lá, mostra a aliança, pastor Rafa. Eles têm uma aliança eterna comigo, que está acima de todos nós. Então, a aliança só pode ser quebrada no caso de adultério. Então, nos nossos casamentos, nós cuidamos uns dos outros para que a gente não venha a pecar. Por quê? Porque nós temos um compromisso de presbitério em aliança diante de Deus e diante de vocês. Amém? Quando você faz uma aliança para ser líder, quantos líderes nós temos aqui que tem aliança de líder? Levanta a mão. Essa aliança é como se fosse uma aliança de compromisso. Quantos líderes nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos líderes não têm aliança? Levanta a mão até hoje, de compromisso. Quantos líderes esqueceram a aliança e não levantaram a mão de vergonha? Pelo menos uma ali levantou a mão, ó, falando. Gente, líder tem que usar aliança, tá bom? Sabe o que é aliança de liderança? É uma aliança de compromisso. É uma aliança dizendo, eu tenho um compromisso de servir a esta obra, com esta obra, servir ao meu Deus nesta obra. Eu tenho uma aliança de me retratar, me reconciliar, me renovar, até porque todos eles estão tentando e eu quero tentar também. Eu tenho respeito com os meus irmãos. Quem tem aliança de diácono, levanta a mão. Diácono, a sua aliança, levanta a mão, diácono, mostra a sua aliança aí. Aliança de prata, tá vendo? Essa já é uma aliança mais séria. A Bíblia fala para escolher homens cheios do Espírito Santo, é uma aliança de serviço. Quando existe uma aliança de pastorado episcopal, de episcopado, aquele que almeja episcopado, boa coisa almeja, ela é uma aliança muito maior. E nós usamos para que a gente se lembre.
É um memorial de que nós temos uma aliança verdadeira com Deus. E quando nós erramos, essa aliança pesa para a gente, porque a gente lembra do pacto que a gente tem com Deus. E tudo para Deus é pacto. Diga, tudo para Deus é pacto. Tudo para Deus é pacto. E a sua família é um pacto. Repita comigo, família, Família não é familiar. não é familiar. A Bíblia fala, deixará o seu pai e sua mãe, o homem, e unir-se-á a sua esposa. Então serão uma só carne. Eu estava conversando com a Esther esses dias, de madrugada, de manhãzinha, bem cedinho, tipo umas 8 horas da manhã. Estava explicando para ela. Falei, filha, quando você for namorar, não interessa se o cara é rico, se o cara é pobre, mas lembre-se de que eu te tratei como uma princesa. Falei isso para a Alicia também há um tempo atrás. Estava falando para a Esther. Eu sempre te dei tudo do bom e do melhor, porque eu pedi ao Senhor, porque eu sei que o Senhor respeita e ama a aliança que eu tenho com a minha casa, com a minha família. Então observe se ele está trabalhando, se ele está tentando conquistar, porque muito provavelmente ele não possa te levar ou te dar as mesmas coisas que eu te dou. E isso não vai ser empecilho para você casar com alguém, porque a coisa mais saudável do casamento é você conquistar tudo junto. Porém, filha, se ele não está querendo conquistar nada, você vai sofrer muito. Por quê? Porque um procrastinador não leva ninguém a nada. A mulher tem que ter submissão ao marido, mas o marido tem que ter uma missão. Se ele não tem missão, a mulher não pode ter submissão. Como que você vai casar com alguém que não tem missão? Menininha, solteirinha, cadê as meninas solteiras? Palavra de pai, tá? Você nunca vai poder ter submissão a um homem que não tem missão. Ninguém segue um líder que não sabe para onde vai. Amém, gente? Amém. Então, a nossa aliança, eu estava explicando para ela, falei, então filha, você vai precisar escolher, você não está matando cachorro a grito, não está desesperado, você está nova, né? Você tem um pacto com o pai até uma idade, a Alicia já está liberada, mas você tem um pacto com o pai até uma idade, e você precisa entender, porque quando eu der a sua mão para o meu genro, quando eu der a sua mão entregar, eu não tenho mais responsabilidade sobre você, a sua família passa a ser ele. Eu só vou ser seu familiar. Você nunca deve deixar de me respeitar como pai, mas eu vou ser só o seu familiar. A sua família passa a ser a autoridade na sua vida. Ele passa a ser, eu tiro da minha autoridade, é por isso que o homem entrega a mão da mulher ao genro. Eu estou passando a minha autoridade. Aí tem gente que quer casar, não quer mudar o nome, o sobrenome. A coisa mais maravilhosa do mundo é a mulher colocar o sobrenome do homem nela. Porque ela está recebendo toda a autoridade que era do pai também para ele. Porque o marido, de certa forma, também é um pai. Porque o pai, ele tem um papel de supridor. E o homem foi feito para ser supridor. Então, quando eu passar a mão das minhas filhas para o meu genro, a partir daquele momento eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Se brigar vai ter que se resolver, não vem bater na minha porta. Não vou nem abrir, não é mais sua casa. Vai ter que aprender junto, vai ter que se ralar, se lixar, até a peça ficar lisa. É assim que funciona. Por isso que nós somos tão unidos, minha esposa e eu, porque nós nunca deixamos ninguém meter o bedelho aqui. Cada casal tem o seu reino próprio, e no nosso reino só nós mandamos. Ninguém meteu o bedelho aqui. Tentaram, mas não conseguiram. E quem tentou está tudo solteiro, tudo desquitado, tudo destruído. E a gente está aqui de pé. Amém? Então Deus é Deus de aliança. Olha só. Agora olha o tabernáculo. Isso é família. Olha como Deus é um Deus de família. Põe aqui para mim. Dá para pôr aqui? Também? No meio? Obrigado. Olha só. Quem viu o Rios que o Joshua estava explicando isso aqui? É que vocês não viram porque cortou, porque depois ele explicou outra coisa muito mais profunda. Eu fico assustado com meu filho às vezes. Mas olha, o tabernáculo, lá no curso que eu vou dar, eu vou explicar esse tabernáculo em outro nível. Aqui eu só estou lembrando você do nível natural. Esse é o nível que todo teólogo sabe. Eu vou mostrar para você o nível que todo teólogo fala. Olha para o seu irmão aí e fala assim, agora você vai aprender teologia. Diga assim, ó, teologia quer dizer estudo de Deus. Agora pergunta para o seu irmão, quem consegue estudar Deus? Ou seja, teologia não é nada, nenhum dos discípulos tinha teologia, tá bom? Mas só para quebrar o paradigma. Então o que acontece? Isso aqui era o tabernáculo. Isso Deus escolheu. Ele falou, tome cuidado, Moisés, para você fazer tudo do jeito que
eu mandei. Por quê? Porque ele é uma sombra. O tabernáculo é uma sombra. Sombra de quem? De um tabernáculo que está nos céus. Ok? Então ele é só uma sombra. Quando eu ceio, eu parto o pão. Eu não sei se vocês já perceberam que eu escondo uma parte do pão e a outra parte eu ceio com vocês. Por quê? Porque em parte vemos, em parte profetizamos. Então, o tabernáculo é uma parte, é uma sombra. É uma sombra. Quando você vê só a sombra, você se vê por inteiro? Você vê só a sombra. Ela não é nem um espelho, é uma sombra. Então, o tabernáculo era uma sombra. Nessa época que Deus mandou fazer o tabernáculo, já existiam templos, gente, de todos os deuses. Existiam zigurates. Os anjos caídos, que eram os semideuses, que haviam ensinado o homem um monte de porcaria em toda a terra, eles já estavam sendo adorados em zigurates, em Etemenanx, em Stonehenge, megalito, grande pedra. Sabe os megalitos lá os megalitos ali Hã? Não, de Machu Picchu não. Machu Picchu também tem. Não. Da Geórgia era as pedras da Geórgia, foram derrubadas porque saíram da Polaris. Vou explicar isso no seminário. O povo tá legal aqui, hein? E aí? Os da princesa do Reino Unido. Perfeito, obrigado. O que era aquilo? Os druidas faziam cerimônias de invocação, de dedicação ao diabo. Os druidas adoravam. Naquela época, o druida mais famoso foi Merlin, que era o mago do rei Arthur. Aquele existiu de verdade. E ele era um homem do ocultismo. Então o que eles faziam? Eles faziam uma cerimônia chamada Burning Man. E eles ofereciam um homem em sacrifício e as mulheres virgens em sacrifício no meio daquele lugar. Eles queimavam pessoas ali. É um templo de dedicação. Diga-se de passagem, ninguém sabe como que aquelas pedras foram erguidas até hoje. Ninguém sabe como que as pirâmides de Gizé ou de Gizé foram erguidas até hoje. Ninguém sabe. Alguns dizem que sabem, alguns sabem por partes. Eu sei. No seminário eu conto. Então, o que acontece? Todos esses eram templos de adoração e de movimentação espiritual. Aí o nosso Deus, que é família, nós estamos no mês da família. Ele faz algo maravilhoso. Ele faz o tabernáculo. E depois lá na frente, o Davi vira rei, porque era um menininho que fedia ovelha. Olha o que Deus fala para Davi. Aliás, quando sair o seminário, você tem que assistir de novo. Deus fala para Davi: Davi, eu te tirei de trás do esterco. Eu te tirei de trás da bosta de vaca. Deus fala para Davi: você está querendo construir uma casa para mim? Eu te tirei de trás do cocô, irmãozinho. Eu nunca pedi uma casa para mim. Eu sou Deus que quis viver no meio de vocês como família. Eu tabernaculei no meio de vocês. Todos os deuses queriam ser adorados em megalitos, em grandes estruturas. Eu não quis ter uma grande estrutura, eu quis ser a sua estrutura. E aí, Deus manda eles construir um tabernáculo que é a sombra de quem? Ou de um tabernáculo que está no céu, mas a Bíblia fala que em Apocalipse que no céu não haverá templo. Aí quando Davi quer construir, acontece uma coisa muito louca. Davi tem tanta vontade, porque Davi tem um coração bom. E ele fala para Deus: Deus, mas olha o que o Senhor me deu. O Senhor me tirou mesmo de trás do bosteiro. O Senhor me tirou de trás do cocô de cabra. E agora eu sou um rei, eu tenho um palácio, e o Senhor não tem uma casa decente. Olha lá, o Senhor tem uma tendinha. Aí ele fala: e quem disse que eu quero ter uma casa? Eu sempre quis morar no meio de vocês, com vocês. Eu não sou como os outros deuses. Ele já tinha provado isso antes de Davi para Abraão. Quando ele pede Isaac a Abraão sobe, e a Bíblia fala que Abraão pega o filho dele. Por quê? Porque não tinha mais oferta para Abraão dar. Abraão, todo lugar que parava, ele constituía um altar. Ele constituía? Levanta uma mão fechada. Levanta outra mão fechada. Isso é um altar. Segura aí. O Espírito Santo paira sobre a face das águas. A ciência já entendeu que você tem 90% de água no seu corpo. Você é um altar, pedras vivas. Pedras lascadas, cada uma de uma forma. Todas elas constituem um altar, se elas estiverem sobre a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Digo, os construtores rejeitaram, mas eu recebi como pedra angular, pedra de esquina, pedra de salvação, pedra de eternidade. Amém? Um altar não se constitui com uma pedra só.
Agora veja, Deus pegou pedras imperfeitas e falava para eles construírem altar. Ali era graça. Abraão, ele começou a erguer altar e ele dava tudo que era de melhor para Deus. Chegou uma hora que não tinha mais o que ele dar. Um dia Abraão está sentado com Sara. Sara tinha 70 anos já, ela estava 70 anos e os caras já ficavam doidão nela. Imagina o tipo de creme. Por isso que tem que comprar a Havá, que é aquele creme no Mar Morto, irmão, porque eu nunca vi. 70 anos os caras queriam pegar a Sara, a Sarai. E aí ele pega e chega, Abraão, ele já passou por tudo, ele foi para o Egito, roubaram a esposa dele, sai mais rico ainda do Egito. E aí ele já passou por tudo, e Deus deu um filho para ele, deixou ele ter um filho da teimosia, porque antes ele se deita com a escrava, com Agar. Deus aparece para ele. Quem aparece para Abraão? Quem aparece para Abraão? 3 homens. 3? Comem pão, enche o barrigão. Diga, enche o barrigão. 3. A Bíblia fala que quando ele ouve a voz do meio, ou de um, o que ele faz? Senhor. Ele reconhece na hora. Se Deus é Espírito e ninguém nunca viu a Deus, quem Abraão viu? Mas Jesus não tinha se manifestado ainda. O que vocês estão entendendo é o que a maioria dos crentes não entendem, tá? Os judeus que não aceitam Jesus, na tentativa de explicar essas aparições do próprio Jesus antes do nome na terra, eles explicam como Metatron. Eles são cabalistas. Sabe o que é a cabala? Vou te explicar o que é a cabala. É para você ler a cabala? Não. É para você ser cabalista? Não. Porque o cabalístico original já está na Bíblia. Deus nos deu. Olha esse prédio aqui. Esse prédio aqui, cada coluna, essas colunas aqui, ó, todas elas, são 777, 777, 777, 777. Esse prédio tem a minha idade. Eu orei aqui quantos anos atrás? 7 anos. Entramos no outro barracão, eu apresentei meu filho que tinha acabado de nascer. Meu filho fez aniversário na inauguração desse, 7 anos exatamente depois. Deus trabalha com números. O diabo só quer copiar, porque ele sabe de alguns segredos do mundo espiritual. O que é a cabala? A cabala é uma forma de te explicar, ou de te, entre aspas, diga entre aspas, eu tenho cabala, ok? De te tentar te explicar o poder do reino do Espírito sem o dono do reino. Aí o pau tora. Por quê? Porque diga comigo, toda manifestação espiritual requer a koinonia, a coparticipação de um espírito. Ou seja, se não é o Espírito de Deus, tem que ter outro espírito para te levar. Ok? Olha o que Deus fala na Bíblia: não façam desdobramento, não façam viagem astral. Isso quer dizer que não existe viagem astral e desdobramento? Não, ele falou para não fazer porque existe. Eu já peguei esse satanista na minha porta, mandei os anjos arrastarem. Existe o desdobramento, mas Deus falou: não façam. E quando a gente é arrebatado? Tudo bem aí? E quando a gente é arrebatado em espírito, o que é? Não é um desdobramento? Mas qual espírito levou você para passear? O Espírito Santo de Deus, a koinonia com o Espírito Santo de Deus. Aí faz mal para você? Mas se você tentar forçar, você vai ter que invocar outro espírito, que foi o que Salomão fez e errou na vida dele. Salomão construiu o templo, não Davi. Davi não entendeu, mas ele tinha um coração tão puro que ele falava para Deus: Deus, eu quero construir um templo, Senhor. Aí Deus, parece que para calar Davi, ele falou assim: eu não quero o templo. Mas Davi, você tem a mão muito suja de sangue, então deixa lá para o seu filho. Parece que ele já sabia que o filho dele ia fazer um monte de cagada, então ele deixou o templo para o filho, que inclusive não construiu só o templo de Deus, construiu um monte de templo para o capeta também. Começou a casar com um monte de mulher e construiu um monte de templo para o capeta. Adorar, matou os filhos e ofereceu. O Salomão, que todo mundo fala, o homem mais sábio do mundo. Ele era o homem mais sábio do mundo até ele errar a primeira vez, irmão. Foi condicional o que Deus deu para ele. Aí o que acontece? Aí Deus fala: eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Ou seja, o tabernáculo nunca virou templo e Deus nunca gostou de templo. Até hoje em Israel estão tentando construir o 3º templo, mas Deus não quer templo. Deus tabernaculou dentro de nós através de Cristo, lá no Novo Testamento.
Através de Cristo ele tabernaculou no meio dos judeus. Quando ele sobe e desce com o Espírito Santo, ele tabernaculou dentro de nós, no meio de nós, nos gentios também, e até aqui em Curitiba, aqui no nosso meio. Agora olha que sombra, presta atenção. Átrio, vamos ler junto? Vai lá. Átrio, põe inteiro lá para mim no telão. Ah, tirou? O que acontece com esse telão? Tira eu. Olha lá. Coloca lá. Isso. Vamos ler junto? Átrio. O que era o átrio? Era o pátio. O pátio. Todo judeu subia até o tabernáculo. Aliás, eles acampavam em volta do tabernáculo. Ok? Então eles entravam ali no pátio para oferecer ao sacerdote. Existiam alguns sacerdotes que ficavam aqui e eles ofereciam sacrifício. Qual que era a ideia de Deus? Pega o melhor cordeiro que vocês tiverem. Se você não for uma família muito rica, você pode trazer até uma pomba, mas que seja a melhor pomba. Se você for uma família rica, você tem que entregar o seu melhor cordeiro. Olha o princípio do dízimo e oferta aí. Se Deus te deu muito, entregue muito. Se Deus te deu pouco, entregue muito. Porque de qualquer forma Deus quer que você entregue muito. Porque uma pomba para quem não tem nada é muito. E uma ovelha para quem tem muito, se for a melhor ovelha também é muito. Então Deus nunca quis o mínimo, Ele sempre quis o máximo. Pegaram? Quem entendeu? Por isso que a viúva pobre deu mais do que todos os ricos. Porque ela deu tudo. A viúva de Sarepta deu tudo. Deu mais do que todo mundo. Aí o filho dela morre e o profeta vai lá e ressuscita o filho dela. Agora presta atenção. Eles chegavam e entregavam o melhor. Então a família que era mais pobrezinha, ela chamava, olha como Deus é Deus família. Presta atenção. Eles estavam lá criando as ovelhinhas. Aí o filho criava uma ovelhinha muito amada. Sabe aquele cachorrinho? Quem tem um cachorrinho e um gatinho aí que ama muito? É esse que você tem que matar para Deus. Doeu, né? Mas é esse. Olha o gato Silver, doutor. Meu vai é o Cook. O Cook, se ele ouvir essa pregação, ele já sai assim, já. Ainda mais que ele é branco, parece uma ovelha. Naquela época, gente, hoje o sacrifício já está feito, através de Jesus. Então, o filhinho pegava a ovelhinha. Quem lembra das ovelhas que nasceram lá na chácara? Quem lembra? Lembra do nome delas ou não? Primícia e? Edom. Uma fêmea e um macho. Lembra que eu peguei, tirei foto, peguei elas no colo? É a coisa mais linda do mundo quando ela nasce, gente. É igual cachorro, é igual pet. Se você criar ela junto com você, ela fica igual pet, atende pelo nome. Até peixe, gente, atende pelo nome. Tem peixe que vem na mão do dono fazer carinho. Os meus vêm. Os meus peixes conhecem minha voz. Um dia eu estava jogando ração para os peixes no lago, a bispa falou, não, é porque você joga ração. Eu falei, não, eles conhecem a minha voz. Antes de jogar ração eu falo, eles vêm. Mas outra pessoa fala, eles não vêm. Aí ela falou, não é possível. Aí eu fiz o teste com ela, falei, vamos lá do outro lado. Aí fomos lá do outro lado do lago, os peixes ficaram lá do outro lado. Aí eu chamei eles, vieram todos. Eles conhecem os animais, a criação conhece a voz de quem alimenta. Só o homem que não quer reconhecer Deus. Agora veja, eles levavam, aí você levava aquela ovelhinha era criada, era a melhor ovelha, era separada com a melhor lã, mas hoje o Josh perguntou para mim o que era pedigree. Era a ovelha pedigree. Todo mundo amava aquela ovelha tinha nome. Quando você quer matar, você não põe o nome na galinha. Não é? A avó do Cris era igual a minha avó, você troncava a galinha, pendurava no varal. Não é? Mas tinha a Cocó. A Cocó era a nossa galinha de estimação, o pezinho dela tinha peninha, ela era ganizé, bem pequenininha. A gente entrava no galinheiro e ela subia na gente. A gente tinha um galinheiro quando era pequeno, ela subia na gente. Ela era nosso pet. Um dia tá todo mundo na minha mesa comendo, minha mãe falou, tá gostosa a comida, a gente tá uma delícia. Ela falou, é a Cocó, todo mundo vomitou. Minha mãe sanguinária, cara, matou a Cocó sem dó. Ninguém mais ficou sem comer frango um tempo, cara, naquela casa. Ela matou a Cocó, velho.
Então o que acontece? Quando você dá nome, você ama. Aí quando chegava no tempo da adoração, o pai e a mãe chegavam no filhinho que amava aquela ovelhinha, ela cresceu junto com ele e falava assim, chama lá, qual seria o nome da sua ovelha? Fala aí. Bem alto. Qual seria o nome da sua ovelha de estimação? 1, 2, 3 e? Hã? Como, gente? Mel? Melissa. Aí eles pegavam a Mel e falavam assim, filhão, chama a Mel aqui. Mel, Mel! Aí a Mel vinha. Pega ela, filha. Chegou o dia de você provar o seu amor ao nosso Deus. O filho já regalava o olho assim. Olhava para ela, mas ele havia sido preparado a vida inteira. E aí ele ia. Era essa adoração que Deus queria. A família toda se compadecia daquilo. Por quê? Porque todos eles amavam a Mel. Então eles iam e chegavam aqui e davam para o sacerdote. Fala, sacerdote, essa é a Mel. Nós temos 800 ovelhas, mas essa é a Mel. As outras são ovelhas, essa é a Mel. E eles entregavam a Mel. Quando eles iam matar o carneiro, eles tinham que colocar a mão sobre a cabeça dele. Por quê? Colocar a mão e olhar para o olho dele, para o rosto dele, para ver que era um animal puro, que não tinha culpa morrendo por eles. Então eles faziam o cara, ele era degolado de uma vez para não sofrer. E eles tinham que olhar. Por quê? Porque eles tinham que entender que o pecado deles estavam indo sobre aquilo, por causa daquilo. Deus estava mostrando que um dia ele mandaria o filho como cordeiro. Tudo isso aqui estava apontando para a família que Deus quer ter com você. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é a família que Deus quer ter com você. Então, o átrio, lá onde eles iam, eles não podiam passar dali. Então o sacerdote ia naquele altar. Tá vendo o altar de sacrifício? Lembra daquela música dos crentes? Tocar na ponta do altar, quem lembra? Não tem crente que ninguém lembra, né? Só um ou outro. Não tinha música para tocar na ponta do altar, como que era? Quem mais poderia? É a Débora sabe todo escurinho. Estenda sua mão, Macarena. E aí, eles traziam aqui o altar. Olha isso aqui, delegado. Olha que legal isso. O altar tinha 4 chifres nas pontas. O altar era o altar que absolvia. Por isso que o papel da igreja é transformar as pessoas. Tanto é que quando alguém ia ser assassinado porque cometia um crime e precisava morrer, ser apedrejado ou digno de morte, porque era pena de morte, diga, era pena de morte. Se ele saísse correndo e conseguisse fugir, entrar aqui e agarrar na ponta do altar, ninguém podia matar ele mais. Ele era salvo pelo chifre do cordeiro. Vocês acreditam nisso? Ele grudava na ponta do altar e ficava ali, ninguém podia matar. Era o refúgio. Deus quer que o seu refúgio seja o altar. Que não é a plataforma mais. É a comunhão dos santos. Até a bruxaria, até os satanistas, quando eles se juntam, eles sabem que tem mais poder. Quando eles fazem as adorações deles, os mantras deles, eles fazem os segredos deles, os conjuros deles, que são invocações, né? Eles colocam lá os sigilos, né? Que são as imagens que eles fazem para invocar demônios. Eles chamam de egrégora. Porque quando todos estão reunidos fazendo a mesma coisa, existe um poder maior. Eles fazem na sombra da sombra, nós fazemos na sombra de Cristo. Nós não fazemos macumbaria, nós oramos ao nosso Deus. Mas quando nós nos reunimos aqui, existe um poder que paira sobre nós. Levante de novo as 2 mãos fechadas. Paira sobre esse altar. Amém. Amém, gente? O Espírito de Deus se movia sobre a face? Você é 90%? Então ele está se movendo aqui, esperando haja. Agora quem fala haja? Quem fala? Não é Deus, é você. Levanta as 2 mãos mais uma vez. Fala, Espírito Santo, haja na minha vida.
Presta atenção. Só estamos aqui no comecinho, no átrio. Onde a gente está? No átrio. Esse átrio tinha um apelido, para o mais popular. Lá no meio do povão, lembra que o povo de Israel estava, todas as tribos, as 12 tribos de Israel estavam em volta do tabernáculo, acampadas. E lá no povão, os sacerdotes falavam, esse é o átrio. Mas o povão já chamava de outro jeito, eles falavam que era o caminho. Que era o caminho para o perdão dos pecados. Eu vou colocar o nome disso de aliança de compromisso. Pode ser? Pode. Então fala caminho, átrio, aliança de compromisso. Aí o sacerdote saía daqui e ele ia para onde? Ele queimava a oferta, aqui ele queimou a mel, ok? Levava o incenso e ele tinha que lavar as mãos aqui, ó, no poço. Quando o Joshua fala a mulher samaritana, aqui é revelação, tá? O Joshua é revelado. Por quê? Porque aquele poço foi feito por Jacó, da mulher samaritana. Toda a Bíblia fala da mesma pessoa. Então tudo isso significa Jesus. Tudo aponta para Jesus. Eu vou ser mais abusado. E no seminário vocês vão entender perfeito isso. Tudo isso é Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora olha aqui, ele lavava as mãos porque ele não podia ficar impuro. Diga, mãos lavadas, mãos limpas com água, corpo limpo com sangue. O sangue tinha sido derramado, as mãos seriam purificadas, os pés purificados, e aí ele entrava aqui. Quando ele entrava aqui, esse lugar aqui, como que chama esse lugar? Lugar santo. O povão chamava de quê? Verdade. Eu vou chamar de noivado. Tá bom? Compromisso, noivado. Aí ele tinha que passar por aqui o sacerdote. Ele vinha, aqui existiam os pães, ok? Os pães da presença, diga pães da presença. Só obtinha a presença de Deus quem comia dos pães e tomava do vinho. Naquela época só reis, profetas e sacerdotes. Então o sacerdote vinha e pegava aqui, ó, o pão e o vinho, que é a ceia que nós fazemos hoje. Era a sombra da ceia, era a sombra de Jesus, porque a ceia é Jesus. Este é o meu corpo. A ceia é Jesus. Não tem a ponta para Jesus, é Jesus. O povo não entendeu que está comendo do cordeiro por inteiro. Aí aqui, ó, o sacerdote passava e tinha o pão e o vinho. E aí ele vinha aqui, ó, e aqui tinha o candelabro, que simboliza o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Como se acendiam essas tochas, nunca se apagavam. Por quê? Não podia acender fogo estranho. Os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia fala que Jesus andava no Espírito de Deus, que o Espírito Santo é o mesmo que ele. Espera aí. E quando ele vê o cordeiro na frente do trono, o que ele vê? Quantos olhos o cordeiro tinha? É Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Entrava no santo, ele fazia o sacrifício, aqui tinha o altar do incenso, subia o incenso. Quando o incenso subia, era uma tenda. Quem lembra que era uma tenda? Essa tenda tinha várias camadas de tecidos, de pele. A de fora era mais feia, por sinal. Quando a fumaça subia, vamos cantar? No santo dos santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Olha aqui, debaixo de suas asas da arca, é o meu abrigo na presença de Deus, meu lugar secreto, santo dos santos, só tua graça me basta e sua presença é o meu prazer. Olha o que você cantou. Agora vai fazer mais sentido essa música para você, né? Então o que acontecia aqui, ó? Quando o incenso subia, isso aqui fechava de fumaça, não dava para ver ninguém. Só Deus via.
Por que fechava de fumaça? Porque ele tinha passado pelo pão da presença, então o incenso que é dado a um Deus, ele enchia de fumaça, por quê? Porque quem entraria aqui? O sumo sacerdote. Mas deixa eu te explicar uma coisa, o sumo sacerdote não era perfeito. O único sumo sacerdote perfeito e eterno é Jesus. Como ele não era perfeito, ele tinha que entrar com um sininho e com uma corda na perna. Caso ele não tivesse feito as coisas direito, ele morria, caía duro. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele caía duro, eles faziam um teste, não ouvia ninguém, puxava o corpo pela corda. Então ele teria que estar puro, pelo menos purificado, porque perfeito ele não era. Por isso que ele precisava apresentar sacrifício todo ano, toda vez, porque ele não era perfeito. Por que a gente não precisa apresentar sacrifício todo ano e toda vez agora lá em Israel? Porque o sumo sacerdote perfeito apresentou um sacrifício eterno e perfeito, e agora a gente não precisa mais. A gente faz por amor. Não é porque não precisa que não é necessário. Diga, não é porque Deus não exige que eu não tenho que fazer. Porque hoje a lei é o amor. Eu faço por amor e por gratidão. Ok? E só faz quem ama. Então fala, não dizima, não oferta, porque no Antigo Testamento não sei o quê. É quem não ama, é o avarento, é o espírito da avareza. A avareza na Bíblia é chamada de espírito, é um espírito maligno. Por quê? Porque ela não ama a Deus, porque quem ama presenteia, quem ama investe. Como que é a sua expressão de amor? Sempre você quer dar alguma coisa. Então, ele passava por aqui, aí o sumo sacerdote ia entrar, e o que estava aqui? A Arca da Aliança. Quem lembra como que era a Arca da Aliança? Cadê aquela arquinha que eu tenho? Alguém pega para mim correndo. Lá em cima, Marquinha, tá lá no meu escritório. Roque. Pega rapidinho para mim. O que tinha dentro da Arca da Aliança, gente? Pega ela para mim. Tinha os pães, olha lá, as duas asas dos anjos, por quê? Está simbolizando um trono. Deixa aquela lá mesmo, que ela tá mais bonita. Pode voltar. Está simbolizando um trono. Presta atenção nisso, por favor. De uma vez por todas a sua vida. Por que existiam alças na arca? Para quê? Para quê? Para ser carregada. Templo dá para carregar? E arca? Tenda? Como não? Você nunca acampou, meu filho? Dá para carregar barraca? Barraca, tenda é barraca, barracão. Dá para carregar? Sim. Por isso que esse é o quarto dos filhos, não é a casa de Deus. A casa de Deus deve ser você, porque Ele quer que você carregue Ele quer te carregar todo dia. Era para carregar. Por isso que quando Davi coloca nos bois, os bois tropeçam. E Uzá põe a mão, Uzá quer dizer na força do braço o nome dele. Ele põe a mão e ele morre na hora. Por quê? Porque ela foi feita para ser carregada pelos filhos de Deus e não por animais. Quem carregava coisas de animais eram os deuses pagãos. Deus não queria ser igual aos deuses pagãos. Voltando a Abraão, quando ele fala para Abraão, Abraão, Deus, seu filho, seu único filho. Não era o único filho. Abraão já tinha Ismael. Só que Ismael era filho da egípcia. Porque a Sara não acreditou em Deus. Deus falou, você vai ter um filho. Ela era velhinha, já tinha parado de menstruar. Ela falou assim, aí ele falou, vai chamar Isaac, quer dizer risada. Por que você riu? Para Deus existe alguma coisa impossível? Não, Senhor. Então tá bom. Esperou o tempo, não nasceu. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Chamou a escrava dela que tinha vindo com ela do Egito, Agar, formosa, chegou em Abraão, falou, Abraão, deita com ela e tem um filho com ela, e esse filho será nosso. Abraão era macho, irmão. Foi e fez. Ele amava Sara, mas ele fez. A pedido de Sara. Nasceu Ismael, mas não era esse que Deus tinha prometido. Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz a mulher estéril viver em? Amém. Então, Deus queria fazer nela, que era impossível. Logo em seguida, ela fica grávida de Isaac. Quando ela fica grávida de Isaac, Deus faz o pacto. Isaac cresce e Abraão ama aquele menino, era o menino da promessa, era o tudo da vida dele. Deus chega um dia e fala assim, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, leva para mim e sacrifica ele. O Isaac. Aquele da risada. Obrigado. Aquele da risada. Pega ele e sacrifica ele. Vem aqui alguém segurar para mim. Agora, olha que legal. Essa parte aqui, ó,
que é a mesa dos pães. A gente tem uma mesa dos pães aí também que o Heitor fez. A mesa da presença. Qual era a diferença para a arca? Ela era um pouquinho menor, porque ela representava Jesus, que se fez menor que Deus, abriu mão de sua glória, se tornou homem. Ela era o Deus revelado, porque aqui dentro a arca tinha tampa, estava escondido, no segredo, no secreto. Ali fora já estava revelado o pão e o sangue. Esses sacerdotes não conheciam a Deus porque Deus estava escondido, mas na verdade eles passavam no que era revelado o tempo todo e não percebiam. Eles passavam em Jesus e no Espírito Santo, que é o mesmo, em Jesus, junto com os 7 Espíritos de Deus, o sangue e o pão, revelados, subiam o incenso, mas não entendiam e entravam. Porque ele só seria realmente revelado ao homem quando ele viesse em carne. Mas eles já tinham Jesus ali. Jesus já estava ali. Quando ele entrava, a fumaça estava escondendo tudo, ele entrava diante dessa, a Arca da Aliança. Essa que está escondida até hoje. Eu tenho uma história muito louca para contar de um historiador que achou essa arca. O Hitler tentou achar essa arca de tudo quanto é jeito. Obrigado. Ele chegava nessa Arca da Aliança, olha só. Então, isso aqui simbolizava um trono, porque os querubins que estavam em volta do trono, isso aqui era um trono. Dentro dela estava o quê? A presença de Deus. Qual que era a presença de Deus? Eram as tábuas que Moisés havia escrito. Amém? As tábuas que o Senhor havia escrito com o dedo deles. Dele, amém? Amém nada. Quando Moisés quebra as tábuas, Deus fala, agora você vai escrever. Eu te dei. Pronto, você quebrou, agora você vai escrever. Deus dita, Moisés escreve. Ó, Moisés escreve talhando na pedra. Ó, Jesus sendo... No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo foi talhado. Quando aquela barraca era colocada com estacas, eram as estacas que foram colocadas nos pés e nas mãos de Jesus. Presta atenção, é tudo o mesmo. Tá muita informação? Tá bom? Sim. Fala ou não fala? Aí vamos lá. Ele entrava aqui com a cordinha e tudo, mas a fumaça estava escondendo, Deus via ele. Mas a fumaça era o quê? Para em parte ver, em parte profetizar, já para ele não morrer. Ok? E ele apresentava diante do Santo dos Santos. Para o sacerdote chamava Santo dos Santos. Para o povão chamava vida, porque aqui eles tinham a vida de volta devolvida. Por isso que todo judeu quando acorda fala, bendito é o Pai, é o Eterno, Criador dos céus e da terra, que me devolve hoje a vida. Toda vez que ele acorda ele fala isso, porque Jó 33, se eu não me engano, vai falar que quando você dorme, o seu espírito viaja por lugares, é um tipo de desdobramento. Por isso que tem gente que tem morte súbita e não acorda. Seu espírito vai em lugares sombrios e Deus resgata o seu espírito e te devolve a vida. Por isso, toda vez que você abrir o olho e acordar, você diga, bendito é o Senhor que me devolveu a vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E aí, aqui era a vida. Então, caminho, verdade e vida, namoro, noivado e casamento. Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele fala ninguém vai? Ninguém vem ao Pai, porque eu também sou o Pai da eternidade, senão por mim. O que ele estava dizendo? Agora, não precisa mais do tabernáculo, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, porque quando Davi faz o tabernáculo, ele faz o tabernáculo mais ou menos. E lá no começo eles falam, toma cuidado de fazer tudo igual, mas Davi faz mais ou menos, e Davi faz tudo que não podia. Davi leva o povo para cima do monte, o povo não podia chegar perto, coloca numa tendinha, e Davi dá ceia para o povo. Davi não era, ele era rei, ele está tão cheio do Espírito que ele pega o pão da presença e dá para o povo, e o povo toma e começa a cantar de alegria, de louvor, de adoração, e o povo come do pão e toma do vinho. Ou seja, Davi deu Jesus para o povo antes de Jesus aparecer. Era para o povo todo morrer, fulminado, até o sacerdote morria. Imagina o povo. Por que não morreram? Porque quem come do pão e bebe do sangue, aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra. Davi descobriu algo que o povo, os sacerdotes, não sabiam. Davi era abusado, irmão, era filho. Ele disse: o meu Senhor falou ao meu Senhor. Eu já conhecia Jesus antes de Jesus se apresentar com o nome. Todas as vezes que um anjo aparece no Antigo Testamento e recebe a adoração, era Jesus. É chamado na teologia de teofania. Era uma forma de Deus se apresentar, porque ninguém viu a Deus, gente. É isso que o crente não entende. Quantos crentes eu já vi derrapando nessa palavra? Ninguém viu a Deus. Nossa, eu estou com vontade de dar um seminário, gente. Ninguém viu a Deus. 100 pessoas só vai caber. Ninguém viu a Deus. A Bíblia inteira fala: ninguém viu a Deus. Se ninguém viu a Deus, por que a Bíblia fala que Jesus é a revelação do Deus invisível? Porque o Deus que estava escondido na presença dentro da arca, estava antes disso com a arca aberta no pão e no vinho na frente. E essa também tinha alças para ser carregada, porque Deus sempre quis estar em família conosco. Por isso nós somos a família de Deus. Se existisse trindade, a palavra trindade não existe. A palavra trindade, ela vem, é um termo muito antigo, que a Igreja Católica adaptou. No Concílio de Nicéia, Constantino nunca se converteu, gente. Constantino não se converteu, Constantino era político. Quando ele não conseguia mais matar cristão, o que eles fizeram? Não podemos com eles, juntemo-nos a eles. Aí ele pegou todos os deuses do Olimpo, pegou todos os deuses gregos e transformou nos deuses católicos. Então São Pedro vai ser aquele ali. Então a Semíramis vai ser Maria. E ele foi fazendo uma mistura de tudo. Por isso que até hoje o povo fala: São Pedro, abre o céu para chover, porque era um deus grego, não era Pedro? Pedro não tem mão na torneirinha do céu. Aliás, quem faz chover e não chover é um anjo. Uma hora eu explico para vocês sobre isso. E não adianta você orar para ele, tá? Ele só está ao serviço de Deus. Então, mas dá para você orar para Deus e pedir para não chover. Outra hora eu explico. Então, gente, tudo isso aqui foi revelado. Davi já sabia. Aí o que Deus fala que vai restaurar? Restaurarei o templo lindo, cheio de ouro que o Salomão fez para mim. É isso que ele fala? Restaurarei o tabernáculo da simplicidade de Davi, que entendeu que eu queria estar com eles em oração e adoração. Por isso que quem só quer receber a palavra e não adora, ele não tem direito ao corpo e ao sangue, porque é um conjunto. Precisa adorar. Começava com entrega, com limpeza, com adoração, com alimentação, com luz, com vida. Entendeu? Débora, o que você acha disso? Agora, no seminário 2, eu vou ensinar outra coisa sobre o tabernáculo, a outra revelação do tabernáculo. Tá bom? O que Deus quer que nós sejamos hoje? Um tabernáculo. Por isso que a palavra, quando Jesus veio e habitou entre nós, a palavra no original é tabernaculou entre nós. O tabernáculo que desce dos céus. Lembra quando chama João? Sobe a cá. Assustou, irmão? Vai sendo como um piscar de olhos, você tem que estar preparado. Sobe a cá. Aí ele leva num alto monte, ele fala: e lá não haverá templo. Se na Nova Jerusalém não tem templo, por que estão querendo fazer na velha? Se na Nova Jerusalém não tem templo, por que estão chamando isso aqui de templo? Já viu que a gente faz tudo para não chamar? A gente chama de nave, chama de plataforma, tudo para não chamar. Às vezes a religiosidade ainda parece que quer brigar com a gente, ainda fala a igreja. Não, não é igreja, a igreja somos nós. Vamos para a igreja? Não, vamos para o alvo. A igreja somos nós. Mas estamos na congregação dos santos, na igreja. Balança o seu irmão aí e fala: e aí, igreja? Ok? Ah, mas então não precisa congregar. Aí Hebreus vai dizer: não se junte com as pessoas que falam que não precisam congregar. Por quê? Porque o altar é feito de várias pedras, não com uma só. Mas onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. 2 ou 3 em seu nome, ali ele estará. Mas quando estiverem milhares em nome dele, ali ele se manifestará com muito mais poder.
A dispensação de poder para 2 é muito diferente da dispensação de poder para 2000. É tão simples isso. O dia que eu ministrar, o que eu fizer o Seminário do Espírito Santo aqui, vocês vão ver, no último dia a gente explica 3 dias do Seminário do Espírito Santo, tudo como que funciona, e no último dia a gente vai para o fight, a gente faz ao vivo. A gente vai ministrar cura, milagre, poder, prodígios, maravilhas. Aí a gente faz, e o Senhor sempre faz com a gente. É maravilhoso. E aí é muito legal, porque assim, uma pessoa é curada, aquilo move a engrenagem, todo mundo começa a ver, daqui a pouco outra é curado lá, daqui a pouco outra é curado lá. Por quê? Porque corpo sara corpo, a fé vai chamando fé. Aí uma pessoa é batizada, daqui a pouco outra é batizada no Espírito, outra começa a interpretar e outra começa... Por quê? Porque é assim que funciona numa família. Deus quer os filhos ao redor da mesa. Sempre foi a respeito de comida, irmão. Por isso que os maiores sermões de Jesus foram na mesa. Sempre foi a respeito de comida. Ele comia o tempo todo, eles comiam o tempo todo. Eles até brigaram por causa da comida. E Jesus multiplicava. E quando o povo estava pensando em comida no deserto, ele falou: eu vou mandar codorna para vocês até vocês encherem o nariz de codorna, porque não é possível. Aí Moisés fala: eu quero te ver, Deus. Eu quero te ver. Ninguém viu a Deus. Moisés viu. Viu? Tinha um cara que eu cuidava, que ele não resolvia, até separou da mulher. Ele não resolvia a vida nunca, mas ele queria ser adorador. Aí ele pegava o microfone, o violão, botava o kit worship, sabe qual que é o kit worship, né? Chapeuzinho, camisa xadrez, calça coladinha, botinha. E, che, só fazer assim, todo mundo acha que está na unção. Tá até para dar um curso de treinamento de kit worship, para vender por aí, né? Dá para falar até que vem do Paraguai, que é pirata, porque tá cheio de worship pirata mesmo. Deixa para lá. Olha só. Aí ele falava assim, né? Ele começava a tocar e ele imitava os outros. Ele começava: João viu, João viu, João viu. Um dia eu cheguei nele, o casamento tudo destruído, um demônio de cada lado, eu tive que ir lá apartar o filho com tendências homossexuais, tudo um monte de coisa. Eu falei assim: filho, o João viu, mas você não viu. João viu, mas ele não viu, porque quando o João viu, mudou a vida dele. Quem vê, muda. Ninguém viu a Deus, mas Moisés pede para ver a Deus. Aí Deus fala: o quê? Eu vou deixar você ver. Como que Moisés via Deus? Trovões, raios, trovões, manifestação de fogo, aquela coisa grandiosa, né? Deus é o Deus que escolheu viver no meio da escuridão. É o Deus, como que o povo chamava o Deus de Israel? É o Deus terrível. E era assim que era a imagem de Deus. Aí Moisés fala assim: quero ver o Senhor como que é. Senhor, deixa eu te ver. Não pode, Moisés. Quem me vê é consumido na hora. Ah, deixa eu te ver, vai. Moisés, você sabe que eu te amo, mas você vai ser consumido. Ah, deixa, vai. Mesmo que eu for consumido, você deixa. Aí Deus fala: então eu vou passar, eu vou te ensinar, você vai se esconder atrás da rocha. Quem é a rocha? Jesus. Como que tem que fazer para ver Deus? Tem que passar por Jesus para chegar a revelação está aqui, ok? Só que como Jesus não havia se manifestado ainda, essa revelação não havia sido ainda liberada, Moisés não podia ver ainda, porque estava na lei, não estava na graça, ok? Então Deus fala para ele: então você vai me ver, você vai me ver, você vai ver a imagem do Deus invisível, mas você vai ver só as costas. Por que só as costas, gente? Porque a face ainda não havia sido revelada, ela só foi revelada através de Jesus o Cristo. Aí ele fala: para ver as costas, você vai ter que se esconder atrás da fenda da rocha. Então pensa na rocha, e tinha uma fenda numa rocha. Quem foi ofendido por nós? Partido por nós. O pão partido é Jesus. Quando você vê na fenda da rocha, como que você vê? Igual o pastor Alex. Não é? Diz que o pastor Alex viu a parte mais bonita da pastora Aline.
Aqui, ó. Tá vendo? Com um olho só. Por quê? Em parte vemos. Aí o que acontece? Ó, ele se esconde atrás da rocha, olha pela fenda, uma rocha ofendida, fendida, ofender, fender, abrir uma fenda. Jesus abre a fenda quando a cruz sobe e finca no chão. E existe uma... Não, só vou contar no seminário. É muita coisa, irmão, não dá não. Ó, mas é demais, é demais. Aí, o que acontece? Ele olha e aí Deus passa, ele vê as costas. Ele vê as costas de Deus, mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Espírito tem costa? Espírito tem corpo? Quem ele viu? Mas só as costas, porque só quem pode ver a face somos nós. Nós vimos a face de Jesus, os judeus viram ali, como homem. Quando ele volta, ele fala, não toque em mim porque eu não subi para o Pai ainda. Ele está no momento de transliteração, de transição. Depois, quando ele sobe, ninguém pode nem olhar para ele. Mas João vê, o que João vê? Olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, pés como latões reluzentes, e a voz era voz como de voz de trovão. Ele vê Jesus já na sua glória. Ok? Mas aí, a Bíblia diz que quando João vê, ele não vê na verdade. Ele vê de relance e pum, mete a cara no chão. Porque não dá para ver. Porque nós ainda estamos vendo como que por partes, como o apóstolo Paulo disse. E João não tinha morrido ainda, ele só foi arrebatado, então ele não podia ver. Só pode ver depois que morreu e vai para a eternidade, ter um corpo incorruptível, e aí pode ver o corpo novo de Jesus, assim como você também terá um corpo novo. Aí você vai ter um corpo preparado para ver o corpo dele. João não estava ainda, aí meteu a cara no chão. Só que aí João vê o trono. E eis que estavam assentados no trono. Então ele olha, ele vê o cordeiro. E aí ele começa a chorar, o ancião vem e fala, não chore, porque o digno de abrir o livro, de abrir o selo, o leão da tribo de Judá está vindo. Aí ele olha e vem aquele que é digno de abrir o selo. O que ele vê? Ele vê o rei. O que é o leão? Vai lá para as crônicas de Nárnia. Quem é o Aslan? Quem é o leão? É o rei. Não é o rei? E o rei leão? É o capeta. Porque a Bíblia fala que ele se faz de leão. Ele está como um leão. Ele não é o leão. Ele imita leão. E se transfigura até de anjo de luz. Aquele que... Lembra? Você assistiu? Aquele lá é o anticristo que eles estão anunciando, tá bom? Não é o nosso leão. O leão da tribo de Judá, quando se manifesta, ele se manifesta como rei. Então ele vê o rei porque só tem coroa quem passou pela terra. Então ele olha e vê o rei. Ele olha para o outro lado e agora ele consegue ver o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro foi sacrificado. Ele consegue ver o rei, consegue ver os cordeiros, consegue ver o que venceu e consegue ver o cordeiro que sacrificou. Mas ele não consegue ver a face de Jesus. Por quê? Porque em parte vemos e em parte profetizamos. Um dia nós veremos face a face. Entenderam? Então hoje, como que a gente está vendo Jesus na nossa vida? Além do sacerdote já. Por quê? Porque nós já estamos com o sacrifício feito aqui, eterno, de Jesus. Já estamos com a água. Quando o Josh aprendeu direitinho. Quando o soldado fura o lado de Jesus, o que sai? Água, limpeza. Lembra? Vós já estáis limpos. Lembra Jesus na ceia? Mas é necessário que vocês lavem os pés. Água. Depois, você come da ceia. E quando você come da ceia, você mantém o espírito aceso para que você possa entrar no Santo dos Santos e ver Deus. E como que você pode entrar no Santo dos Santos agora e não morrer? Porque quem está diante do Santo dos Santos aqui agora é o sacrifício eterno, ou seja, Jesus. Então tudo isso aqui se acoplou aqui. Por isso que ele resume os 10 mandamentos em 2 e fala, amarás ao Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque está tudo resumido aqui. Ou seja, a arca agora está aberta. Aí o que tinha dentro da arca? Vocês lembram ou não? Deixa eu ver o que tem aqui. Eles não deixaram certo. O que tinha na arca, dentro da arca da aliança? O maná. O que era o maná? Era o pão que descia do céu. Como que ele descia? Tem gente que acha que estava caindo chineque do céu. Curitibano. Como é que descia?
um pó, uma farinha. Descia, eles pegavam aquela farinha. E o que Deus falou? Juntem até o 6º dia. Quando chegar no 6º dia, vocês peguem porção dupla. Mas em nenhum dos outros dias, peguem porção dupla. Peguem só por dia. Como Jesus ora? O pão nosso de cada dia. Aí tinha uns espertinhos com jeitinho brasileiro que ia lá e falava: segunda-feira, se faltar para alguém eu guardar um pouco mais, amanhã eu vendo, eu abro a lojinha. Judeu, sabe como que é? Aí o que acontecia? Eles pegavam a mais e apodrecia, virava bicho. Só podia pegar a porção. É assim que o cristão tem que viver, da porção do dia, sempre dependendo de Deus. Aí o que acontece? Jesus vem e fala assim: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que come de mim nunca mais morrerá. Por quê? Porque ele fez o sacrifício eterno, ele é o pão eterno. Aquele que come de mim vai fazer parte da minha família. Se existisse trindade, a palavra trindade não existe. Diga, a palavra trindade não existe. Vai lá ler a Bíblia inteira, ler no original, que você não vai achar a palavra trindade. Isso aí é adaptação da política do clero, do clericalismo se juntando com a monarquia. Trindade, inclusive, é uma coisa satânica. Deus é triuno, diga triunidade. Porque ele é 3 em 1. Amém? Deus é único, único Deus. Não se divide Deus, Deus é indivisível. Amém? Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Outro dia o pastor César estava pregando, aí ele esqueceu, ele falou aqui. Eu estava assistindo a pregação de longe, e ele falou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aí na hora eu já corrigi ele, ops. Ele falou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Pois 3 Deus, não, 1. Deus Pai, Filho e Espírito. Mudou? Por quê? Porque é um só. O que tinha mais aqui dentro? A vara de Arão que era o madeiro que Jesus foi pregado. Como que ele floresce? Quando Jesus ressuscita. Não era uma vara morta e saiu flores dela? Jesus não foi pregado no madeiro, não foi morto? Depois ele ressuscitou e frutificou. O que mais que tinha aqui dentro? Os 10 mandamentos. Jesus fala assim: nenhum tio. Aí que eu estava conversando com o Felipe. Felipe está aí? Estava conversando com o Felipe essa semana. Aí o Felipe, ele aprendeu bastante sobre o Antigo Testamento. Então ele aprende toda aquela parte do Adventismo, que Jesus veio, que Jesus que Deus criou o sábado para o homem, tal. Falei, tá certinho. Uma hora eu quero contar para você o resto da história. Porque nós vivemos na nova aliança. Jesus, ele é a consumação. Por isso que quando ele morre, ele fala, está consumido. Ele é a consumação da lei. Ninguém viveu a lei. Ninguém viveu. Os homens santarrões, que achavam que eram santarrões, achavam que tinham vivido a lei, mas não tinham vivido. Por isso, quando Jesus morre, ele vai para o inferno. E a Bíblia fala que ele apregou os espíritos em cadeia. A palavra não apregou os espíritos em cadeia no original, é deu satisfação. Ou seja, eles tiveram chance de se converter no inferno, de entender que eles viveram na lei, mas eles não poderiam ser pela lei, mas agora a graça estava ali, ele ia ressuscitar, eles ressuscitariam juntos, e ainda teve gente que não acreditou. Aquele inferno era o inferno temporário, era o inferno Hades, ok? Era o inferno temporário. O inferno eterno é o inferno, é o lago de enxofre, é Geena, ou Geena. Então ali era o inferno temporário, eles tiveram chance. Por isso quando Jesus sobe, o monte ressuscita. E a Bíblia fala que todos viram gente que era morta há muito tempo andando. Aí ele dá satisfação, ele dá chance para aqueles que viviam pela lei, mas queriam a graça, mas não entendiam. Davi foi salvo por quem? Meu Senhor disse ao meu Senhor, estava na lei, mas ele conhecia a graça. Moisés viu as costas da própria graça, foi salvo pela graça. Ninguém nunca foi salvo pela lei, ninguém nunca conseguiu viver a lei a fundo. Aí vem a graça. Quem é o fim da lei? É Jesus. Aí se você falar isso, tem gente que escandaliza. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, o próprio Jesus diz, enquanto a palavra, enquanto eu não vim para acabar com a lei, eu vim para vivê-la. Não será tirado um tio da lei. Não foi tirado. Ela será eterna. Aí o povo confunde. Por quê? Ela é eterna.
não foi tirado um tio da lei. Pelo contrário, foi vivida, cumprida e agora tornada totalmente eterna, porque está dentro do sumo sacerdote eterno, puro, que está diante de Deus, e por isso, quando Deus olha para a gente e a gente seria consumido por causa do nosso pecado, nós não somos consumidos porque olha para Ele puro. A lei está nele, por isso que Ele é a lei. Por isso que a lei termina em Jesus. A partir de Jesus, nós vivemos em Cristo. Porque quem vive pela lei, morre pela lei. Quem vive pela espada? Se nós não estivermos em Cristo, nós estamos ferrados. Porque a lei não pode nos salvar. Imagina, os judeus viviam 613 mandamentos da lei. E de usos e costumes. Fora os 10 mandamentos. Até hoje tem uns que tentam viver. Nenhum consegue viver todos, mas tentam. E não são salvos. Imagina a gente que nem sabe disso. Eles não comem nem pururuca. Porque agora a exigência está em estar em Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo, quando Deus olhar o pecado, Ele vai ver o que não tem pecado, não você. Quando Deus olhar o que não cumpriu a lei, Ele vai ver o que cumpriu a lei, não você que não cumpre. Por isso nós somos absolvidos e por isso que quem tocava na ponta do altar conseguia salvação. Era redimido. Mas ele só era redimido se ele permanecesse ali. Quem entendeu? Consegui explicar bem simples? Acho que já dá para dar um diploma de teologia para você. Aí Jesus faz assim, ó, lembra da trindade que não existe? Ele fala, eu vou, mas vos deixo o meu consolador. Um outro de mim. A palavra no original é halos, um outro exatamente igual a mim. Para quê? Para viver com vocês até a consumação? Para sempre. Para sempre. Por quê? Porque Deus, que é o único e se apresenta como três, não se divide em três, se apresenta como três, se apresenta como sete, se apresenta como que Ele quiser. Agora Ele se apresenta com os filhos. É por isso que aqueles que morreram, Paulo, olha a revelação de Paulo. Não se preocupem, porque aqueles que morreram antes, ressuscitarão antes e virão com Cristo sobre as nuvens, que morreram em Cristo. Por quê? Já estão na família. E aqueles que forem arrebatados vão para a família. Porque Deus é? Quem é a família de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito. Aí Jesus fala assim, ó. Eu vou revelar para vocês somente o que eu ouvir para o meu Pai. O que eu ouvir do meu Pai. O que eu ouvir do meu Pai, eu vou revelar ao Espírito. E o Espírito vai revelar a vocês. Então, se houvesse a palavra Trindade, você seria a quarta pessoa. Deus te incluiu. É por isso que a oração que Ele ensina os discípulos, ensina-nos a orar, Ele fala, o Pai é nosso. Ele está dizendo agora, vocês têm que entender que eu não quero um templo, um zigurate. Eu não quero um megálito. Eu quero ser família com vocês para a eternidade. Eu quero que vocês vivam em mim. E se as minhas palavras estiverem em ti, pedireis tudo o que vocês quiserem, meu Pai vos concederá. Por quê? Porque eu quero que vocês vivam comigo, eu quero viver tabernacular dentro de vocês. Quando eu tabernaculei aqui, estou falando em primeira pessoa, conjecturando, pelo amor de Deus. Quando eu tabernaculei aqui, no meio dos judeus, eu era judeu e estava no meio dos judeus, porque eu tinha que vir primeiro para os judeus, porque a promessa era para os judeus. Mas eu tenho que ir, é bom que eu vá, porque quando eu vier, o outro de mim virá, a saber, o Espírito Santo, que poderá estar não só com os judeus, mas com todo mundo e até com o povo do Alvo de Curitiba. Agora, qual o sacrifício que é aceito? O sacrifício de louvor e o sacrifício de adoração. Jesus sacrificou para que a gente parasse de sacrificar? Não. Ele sacrificou para que o nosso sacrifício seja aceito agora. Não precisa ser bicho, não precisa ser animal, mas tem que ser o nosso melhor em tudo. Porque Deus sempre quis o melhor e o Espírito Santo tem ciúme de nós. E Ele não aceita menos do que o melhor. É por isso que Deus vê o coração de quem está fazendo o melhor e de quem não está. Por isso tem gente que chega no meio da congregação e cresce tanto, porque ele está dando o melhor, Deus está vendo. E tem gente que fica escondendo, tem gente que entrega, fala assim, eu roubei uma corda, mas nunca chega no cavalo que estava na ponta da corda. Ele roubou só a corda, mas ele não fala que tinha um cavalo na ponta da corda. Já viu aquelas irmãs que ficam endemoniadas, aqueles irmãos que ficam endemoniados a vida inteira? Quem já participou de igreja que tinha o irmão endemoniado já?
Começava o louvor, eu participava de uma igreja, começava o louvor, meu amigo já começava lá, vai cair, aquela ali vai cair. Ela já era irmã endemoniada, né? Era gadarena, possessa. Por quê? Porque só entrega a corda, e aquele que esconde seus pecados jamais prosperará. Por isso tudo que está em oculto precisa ser revelado. Não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Logo, Deus que revelou Jesus não quer que você viva mais no oculto. Do momento que você vive alguma coisa oculta, você já não está mais em Deus. Por isso que a palavra de Deus é revelada até para a pessoa mais humilde, mais simples, que não tem dinheiro. Porque se ela der a melhor pomba dela, ela dá mais do que o cara rico que não dá o melhor. A acessibilidade ao Cristo. Então, tudo que está em oculto, não há nada em oculto que não venha a ser, já não faz parte do culto. Porque Deus é Deus de revelação. E Ele diz que há segredos que Ele só revela aos filhos. E filho é da família. Bem-vindo à família de Jesus. Quem recebe essa palavra? Coloca de pé.